Olá, eu sou a Fernanda Figueiredo, sou fundadora do Recicla Mundo Recicla Tudo e a gente está aqui na 6ª edição da nossa feira, uma feira de conhecimento, de experiências, e a gente está com a Ângela Maria Pimenta, maravilhosa, expert em povos indígenas, que vai aqui dizer para nós muitos conhecimentos relevantes para que a gente compreenda melhor de onde nós viemos e para onde nós devemos ir, né? De que forma nós devemos ir. Porque hoje o que importa não é o que nós fazemos, mas é como nós fazemos. Então, Fernanda, que bom estar aqui, né? E de certa forma, pela primeira vez, né, que eu estou aqui presencialmente, e a presença passou a ser muito significativa agora, né? Demais, né? A pandemia da Covid nos fez, né, sintonizar com aquilo que a gente estava se perdendo, né? Que era o significado maior do ser, né? E não só o ter. Então, é muito bom estar aqui e saber que você tem esse espaço e, ao mesmo tempo, poder desfrutar dele com outras pessoas, né? Da sua família, mesmo criar seu filho com um pouco de terra, de árvores, né? E ao mesmo tempo uma herança mesmo, né, da sua mãe, que eu conheci lá na década de 90, quando eu estava retornando de uma época que eu vivi na Amazônia, né, dentro da floresta amazônica, que foi o céu do Mapiá, né? E antes eu já tinha vivido na floresta, mas em Rondônia e no Acre também. Nesse período eu estava sempre em Rio Branco, na colônia 5000, né, que são lugares hoje já conhecidos mundialmente, né, todo o planeta pela cultura do Santo Daime, né, essa forma de viver, inclusive também em comunidade, e também a doutrina, né? Que é a doutrina de Juramidã. E, ao mesmo tempo, a força maior, né, da ligação da ayahuasca, que veio, como todos sabem, né, do altiplano, da floresta, também interativa, né, do Peru, e ao mesmo tempo expandindo hoje para todo o Brasil e para o mundo, né? Muito. Então, exatamente, né? Esse é o tempo que a gente está vendo que o planeta precisa hoje, né? A Mãe Terra nos chama cada vez mais forte é um clamor na realidade, né? Não é um chamado, é um grito de grito. desespero. Eu acho que como a gente tem um griot aqui em Franca, nós estamos falando de Franca, né? Que é o seu Carlos de Assunção, e ele tem o poema dele mais famoso, diz: "Não deixarei de gritar". Então, eu acho que assim, para mim é um chamado mesmo que eu tive quando eu entrei pela primeira vez na floresta amazônica. Como geóloga, como engenheira geóloga, que eu já tinha me formado em Ouro Preto, né? Mas a minha primeira experiência de estar mesmo dentro de um ecossistema de uma forma mais integrada, porque já também estava estudando, estava sendo sintonizada, mas desde criança meus pais já me levavam aqui na região do Rio Jacaré, em Araraquara, né, que nós fomos criados, para a gente fazer um encontro com a natureza. E ali é o quê? É um cerrado, né? É uma ligação da interface com a Mata Atlântica, como a gente tem aqui, mas aqui mais fortificado nisso.
Essa entrada que eu tive, que foi no Centro-Oeste, em 1976, né? Que eu estava no segundo ano de Geologia, em Ouro Preto, na UFOP, na Escola de Minas, foi lá em Minaçu, na região de Uruaçu, em Goiás, né? Que agora é Tocantins também, é quase na divisa. Então eu fui fazer um estágio lá, mas na realidade eu nem podia fazer, era porque também eu era muito amiga da filha do gerente da mineração. E a gente teve eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa que era muito sensível, mais do que eu, no entendimento da ecologia profunda, de sintonia com os biomas, com a forma de viver, de comunidades, das ligações que ela já tinha vivido, que era uma amiga, né? Muito querida, que ela já tinha vivido também com povos africanos. Ao mesmo tempo estava estudando em Ouro Preto, mas tinha essa visão já ampla, mais do que eu, sobre a ecologia. E foi então no Cerrado que eu praticamente me sinto que fui iniciada a estar mais tocada, a me sentir ser, né, da natureza, ser acolhida pela mãe natureza. E falando assim, olha, aqui é dessa forma, e mostrando certos detalhes do que é o Cerrado. Quando eu adentrei a floresta amazônica, aconteceu algo da mesma forma, né? Nessas viagens e trabalhos de campo que a gente tinha dentro da geologia, o meu aprendizado foi muito mais nessa direção. De eu sentar quando a gente parava para descansar, para tomar um lanche, para encerrar mesmo a atividade, sempre vinha um momento assim em que eu parava tudo e olhava para onde eu estava. Só que não com aquele olhar com a lupa, para ver os minerais, para ver, né, as interfaces de rochas e tal. Era com o olhar espiritual, né? Era com o terceiro olho e, ao mesmo tempo, a extensão do chakra maior, né? Que faz a ligação com a nossa divindade. Então, naquele momento, eu era levada a uma outra vivência, né? E essa vivência é que me toca muito quando eu fui pela primeira vez no Chile para fazer o trabalho de campo do mestrado já, né? Depois dos 40 anos. E eu estou filmando, fui convidada para uma abertura de uma sala dentro do Museu Nacional de História, né? O Museu Histórico Nacional do Chile, que é um prédio imenso, assim, né? Do estilo espanhol, ao mesmo tempo aquela ligação assim de ostentação, né? Da cultura europeia, mas uma sala que estava sendo inaugurada das culturas indígenas do Chile. Ela estava sendo inaugurada para ser como uma coisa estática de objetos, né? Em que aquela ligação que haveria ali seria assim, olha, vocês existirão. Existiram no passado? Vocês, né, existiram, né? E aí a diretora ainda convida uma jovem Mapuche, né, da etnia Mapuche, Araucânia, que
Tinha feito estágio apoiando a fazer com que fosse da melhor forma. E essa pessoa ainda a família dela foi convidada para a inauguração. Ela não era de Santiago, ela era de Concepción, que é uma cidade que está a 300 quilômetros ao sul, né, do Chile. Aquilo foi eu fiquei estranhando um pouco, mas como eu não sabia quase nada a respeito de Santiago, da formação de Transantiago, eu sabia, mas por livros europeus, principalmente escritos com essa ligação. Aí então eu estava lá também para fazer meu trabalho de campo, né? Em arte e educação sociocultural ambiental, ligando já a sustentabilidade. Então eu tinha que buscar essas matrizes de formação. E foi incrível que tinha 3 dias que eu estava lá. O que aconteceu de ter esse convite, que nem estava no meu plano, né, daquilo que eu ia pesquisar. A hora que eu estou filmando, comecei a filmar, né, com uma filmadora potente, de zoom e tudo, eu sou chamada a olhar as fotos que estavam nessa sala. A hora que eu comecei a focar as fotos, aqueles rostos, eram vários rostos de indígenas, colocados na parede, né, na parte superior, e ao mesmo tempo eram fotos, né? Não tinha nenhuma referência de quem eram aquelas pessoas, o nome delas, eu senti isso também. A parte de baixo eram aquelas vitrines com os objetos. Aí a hora que eu desci, as ligações das fotos já foi um chamado, né? Assim, de tipo, olha, nós existimos. Nós existimos. Vinha, sabe, essa frase? Nós existimos. Né? E aí, a hora que eu começo a filmar os objetos, tem uma clave, tipo uma clave, assim, sabe? Uma meia-lua. E aí eu fui direto nela, assim, foi uma coisa tipo... de abrir uma, sabe? Um portal. Na hora que eu fiz o zoom, eu nem pensei que fosse na minha ligação ali instantânea, era como se o zoom tivesse trazido, mas não, era uma ligação muito acima do físico, né? E ali, naquele momento, aquelas figuras passaram a ter vida, sabe? Eu não consegui mais vê-las estáticas. Como se fossem do passado. Como se elas estivessem ali dentro, e elas estavam, né? Só que a minha percepção ainda espiritual, naquele momento, não atingiu tanto nível, né? Talvez eles me preservando de eu poder realmente sentir, né? Talvez até nesse momento eu estou sentindo muito mais forte o insight daquilo, porque a fotografia ela ajuda a fazer isso. Eu coloquei na minha tese... Ajuda demais. Como você é fotógrafo, né, Paulo? Eu coloquei na minha tese do doutorado a importância da fotografia para determinadas ligações de coisas que você, na percepção física, você não vê muitas vezes, sabe? Mas a hora que você vai rever, né? Como já tem várias coisas escritas sobre isso, de ligação não técnica tanto, né? Mas sim perceptiva, de uma outra forma de visão, a fotografia te ajuda amplamente nisso. Claro que também o audiovisual, né? É a arte, né? Eu acho que a fotografia com a arte tem esse poder de trazer o invisível para o visível, né? Isso, exatamente. E aí, nesse momento, eu fui tocada para trabalhar com os povos indígenas.
Isso você tinha... Como que... Ainda teve um insight, que foi eu sair daquela sala e começar a andar pelo museu e, de repente, numa hora que está num lugar mais escuro, assim, que tinha 2 corredores cruzando, eu me deparo com uma armação da armadura, uma né? armadura da época medieval, né? Com aquelas coisas todas assim. E aí veio aquele contraste das imagens indígenas com aquela armadura, entendeu? O que foi aquele encontro? Então, e como foram... Entendeu? Entendi. Então ali é um veio contraste, a abertura, né? Do que foi chegarem os espanhóis, né? Os simbolicamente o que portugueses. isso significa, né? É muito sério. E depois, o mais incrível, né, também, né, nisso, na sequência, era eu saber da existência de 250 mil mapuches dentro de Santiago. Ou seja, né, se naquele tempo, isso eu estou falando em 1996, se nesse ano, nesse tempo, né? Mas em proporção... Lá, aqui no Brasil, tinha cerca de 250 a 280 mil indígenas, né? Hoje está duplicado quase isso. Mas naquele momento, gente... Indígenas puros, o tanto de Mapuche, que é a única etnia que tem no Chile, são os Mapuches e um pouco os Aimara, que estão no norte. Os Mapuches é que foram os últimos indígenas da colonização espanhola a serem dizimados, né? Eles foram praticamente dizimados, a serem conquistados. Eles usam essa palavra, né? Conquistados. Eram conquistados os indígenas que viviam, os povos originários que viviam, conquistamos. Precisou 4 exércitos para conquistar esses araucanos. Por quê? Porque eles usavam o cavalo. O cavalo, que não existia no Chile, veio trazido pelos espanhóis. Eles aprenderam a usar o cavalo e eles faziam com que as tropas entrassem para a área deles, que era extremamente fria, no sul do Chile, e eles ali abatiam. Então, precisou de um grande exército formado pela Argentina, pelo Peru, pelo Chile, para poder adentrar e, ao mesmo tempo, aqueles que sobraram, que eram mais pessoas idosas e crianças, foram para colocar no norte, que era lugar onde eles não tinham costume, perto do deserto. Imagina os caras que viviam no sul, no gelo quase, e ir para o norte. Mesmo assim, eles começaram a baixar para Santiago e a procriar, e durante esse período, que é 1800 e pouco, né, nessa época que eles foram conquistados, aí em Santiago eles começaram a estar vivendo novamente como? Escondidos. Como eles iam aparecer se eles eram perseguidos? Né? E se a cultura deles, que é altíssimo nível de cultura, eles tinham domínio, por exemplo, da prata, de como fazer os colares ritualísticos, toda a vestimenta deles. É alpaca, tudo não é? Que eles usam uma mistura de prata com alpaca, não é? Tem umas ligas que eles sabiam fazer, sabem fazer, e ao mesmo tempo a forma de viver deles, né? A questão é que nessa época que eu estive lá, eu assisti também uma palestra
de um Amalta peruano de Cochabamba, que estava no Chile justamente para fazer esse encontro com essas comunidades. Foi até no Museu de Arte Contemporânea, mas o elo era justo por isso, né? Porque estava havendo uma ressurgência dessas civilizações, que na verdade não deixaram de existir. Mas dentro de Santiago era como se eles não existissem, entendeu? Porque apesar deles inclusive já terem constituído uma rádio na língua deles. Então tudo isso estava existindo paralelamente a uma forma, a uma elite, né? Vamos dizer, a um governo, a uma administração da cidade e do país, como aqui do Brasil, que não era tão diferente, ignorando a existência dessas pessoas. Não, e combatendo. E combatendo, Fernanda, né? E combatendo, porque eles tiveram os jovens na faculdade, e essa palestra que eu assisti, que eu estava dizendo, mostrou, era sobre a cosmogonia dos povos originários. Então, como é que as etnias, os povos originários veem a constituição do mundo? O que somos? Você fez essa pergunta agora mesmo. Para que viemos? Para onde vamos? Para onde vamos, né? Então, essa palestra mostrava, por exemplo, com uma representação de uma ligação que eles têm que chama o Ifala. O Ifala. E na língua incaica, que mostra como eles já tinham uma visão de tudo.